Aqui é um esboço da tela que a gente está pretendendo aplicar na empresa, para esse slide no vídeo. E aqui temos alguns campos. A ideia é a seguinte: vou explicar logo o processo, que é para ver que momento que a gente vai entrar no nosso programa. A gente vai ter a linha de produção. Hoje, como é que funciona lá? Eu já fui dito. Tem lá tambores, onde eles colocam, deu algum tipo de... quebrou alguma coisa na produção, eles colocam esses tambores e levam para armazenar e juntam tudo isso daí lá. Tá? Não tem separação, não tem nada disso. A inclusão do processo que a gente está propondo, o que vai ser feito? Vamos colocar caçambas no final da linha de produção. O cara apontou o final da ordem de produção e ele apontou que teve refugo. A ideia a gente vai ter um campo lá na tela onde ele usa, né, para apontar a produção, informando que teve refugo. E isso vai comunicar com o nosso sistema. Vai incluir lá algumas informações, a ordem de produção e o peso total daquela produção, para a gente poder calcular tudo depois. Ele deu baixo na ordem de produção, essa caçamba vai ser levada até a balança da empresa, tá? E vai ser pesado. Uma pessoa do PCP que está lá localizada vai digitar o número dessa ordem de produção. Essa balança, coincidência ou não, ela já emite uma etiqueta, onde a pessoa vai verificar essa etiqueta, imputar ela no sistema e colar essa etiqueta lá na caçamba. Tá? Então a única informação que ela vai precisar digitar aqui vai ser a informação da ordem de produção e o peso real. Ele vai imputar essas duas informações. Tá? Aqui embaixo é um campo onde ele vai mostrar em relação a porcentagens, né? Quanto está sendo utilizado o total daquela OP e quanto foi rejeitado e foi o refugo. Então essa é a ideia inicial de tabela que a gente imaginou. Tá? Aqui é um cadastro de refugo, como são vários materiais, eles vão lá informar um código para esse refugo, a descrição dele, a ideia inicial da nossa tabela. E no momento a gente só vê necessidade de fazer um apêndice na tabela lá do SAP, só na tabela do PP, só para indicar se teve refugo ou não. Nem de repente é uma coisa só que vai ser colocada na tela, para ele apontar e aplicar para o nosso programa. Essa é uma ideia, um esboço inicial. Tá certo? A grande vantagem que eles vão ter com o nosso programa são os relatórios. A partir do momento que, antigamente, eles não apontavam refugo, só teve refugo, junta tudo e coloca lá. A partir do momento que a gente consegue pegar a ordem de produção que teve um refugo, qual foi o tipo de material, quem era o funcionário que estava trabalhando lá, através da ordem de produção e fazendo select em outras bases, a gente consegue ter essas informações. Eles vão poder ter informação de qual foi a linha que mais gerou desperdício, talvez até quem é o funcionário que trabalhou naquela linha naquele período, identificar qual foi o problema. O problema foi na máquina, que é uma máquina antiga, ou deu algum problema mecânico na máquina. Isso pode ser levantado depois através dos relatórios que eles vão extrair. Ou se for um caso de funcionário, se é alguma questão de treinamento para esse funcionário, ou identificar também qual mês que gerou mais refugo, qual a quantidade semanal e diária. Esse é o benefício maior que nós vamos propor para a empresa. E a economia da matéria-prima aqui, como todo mundo sabe que ele falou mesmo, o bando, você pode passar o vidro várias vezes novamente no forno, reaproveitar ele e assim por diante. Agora controle de erros e testes. Como a Pamela disse, a gente está usando alguns recursos disponibilizados pela própria SAP, como a SAP22, na questão dos testes, para identificar erros no nosso programa, ou até mesmo no select na hora de produção, lá no desenvolvimento, né, para ver desempenho. É essa maneira que a gente está usando para identificar os erros. No primeiro momento, a gente está tendo a ideia de implantar um sábado. Um sábado que a empresa venha a nos informar que vai ser de baixa produção. Qual o motivo de implantar no sábado? Além de ter menos ordens
sendo processadas no momento na empresa, vai ter menos funcionários no sábado, porque a empresa está com um ritmo menor, e a gente vai ter mais tempo de implementar, de estar ao lado de algumas pessoas que estão fazendo o apontamento desse refúgio, para ver se eles estão apontando direito, para ver se eles clicaram na telinha no ícone certo, para ver como está o funcionamento do processo. Essa é a ideia de pegar no sábado, e para uma segunda-feira a gente ter a produção 100% funcionando, né? Se tudo desse certo, né? Em relação ao treinamento, a primeira proposta nossa é que o treinamento seja feito em company, dentro da própria empresa, numa sala que eles disponibilizem, com key users. O que seriam os key users aí, na nossa opinião? As pessoas responsáveis pela produção, o pessoal de PCP, algumas pessoas de PCP, e o pessoal de chão de fábrica mesmo, que está lá no fim da linha, com a ordem na mão e apontando o refúgio. Unir essas pessoas para tirar o máximo proveito de uma reunião dessa, né, de um treinamento desse, para, primeiro, saber tudo que eles têm necessidade lá, como a gente vai passar a informação para eles, todos lá, eles vão poder discutir, né? O cara da produção vai falar, eu vou apontar o refúgio tal, e quem vai depois fazer a pesagem dele lá? O cara do PCP está presente para informar como que ele vai fazer a pesagem, como ele vai informar isso no sistema. Os testes, como serão desenvolvidos os testes aí? Estamos imaginando aqui que a empresa vai oferecer para a gente um ambiente de desenvolvimento, que a gente possa testar com grande capacidade de dados. A empresa tem lá, vamos dizer aí, 50 ordens de produção por dia lá para produzir. A gente está planejando fazer os testes com o dobro disso, imaginando que eles possam ter um pico de produção, ou que, por exemplo, no sábado, que eu falei que era um dia mais tranquilo, ser um dia mais agitado e ter a produção excedida, ou por outros fatores também. O sistema está lento, e continua a mesma quantidade de dados sendo informados. A gente vai fazer teste de estresse nessa ampliação que a gente está propondo, para poder garantir que a aplicação vai estar no ar, tanto com 70 horas de produção, ou com 2.000 horas de produção.